Flash e Lanterna Verde, De Volta à Era de Prata, foi publicado aqui pela Mitos em maio de 2004, quase 20 anos atrás. E era uma época ainda, estava começando, né, a se popularizar esse formato de TPs assim, e isso vai fazer uma edição bem típica da época, né? Ela vai ter um probleminha que, assim, com muita coisa do começo dos anos 2000, às vezes as editoras não tinham acesso nem aos fotolitos, nem aos arquivos digitais, estava ainda numa época de transição. Eu até lembro que no começo da Panini, assim, acho que foi o Fernando Lopes comentando assim que para as revistas mensais a Panini estava buscando os arquivos digitais de 3, 4 fontes diferentes e tal. E a Panini, então, quando não tinha esses arquivos, às vezes as editoras partiam para escanear as edições americanas. Teve algum material da Panini que foi assim, não as mensais, e muita coisa que saiu da Mitos e da Brainstorm, eu acho que foi escaneado. Isso aqui tem uma cara de ter sido escaneado, porque se depois você comparar os desenhos da bela arte do Barry Kitson, você vai ver que é um pouquinho borrado, assim, principalmente os detalhes do rosto, assim, parece que a arte final ficou grosseira, mas na verdade é porque tem alguma perda no escaneamento e dá uma borradinha, assim. Então eu acho que fora a segunda história dessa edição, não foi republicado, então é um belo material que poderia ganhar uma reedição. Mas o lance, assim, essa é uma história do Mark Waid, né? Escrita pelo Mark Waid com os desenhos do Barry Kitson, né? Então o Mark Waid é o cara ideal para escrever esses heróis clássicos, assim, né? Tanto da DC quanto a Marvel. E essas histórias acho que saíram numa minissérie em 6 partes em 1999 nos Estados Unidos, né? E 2004 saiu aqui. Então eu acho que estava no auge da nostalgia por esses dois personagens, porque nessa época acho que ambos estavam mortos e sem nenhuma ainda esperança de retornar tão cedo, né? E todos eles acabaram tendo um final trágico, né? O Barry na Crise das Infinitas Terras, aí o Hal Jordan virou Parallax e outros rolos assim e tal. Então ele pega isso aqui como se fossem histórias que se passa, né? Passaria nos anos 60, 70, começo dos anos 80, nessa época, ao longo de vários momentos da vida desses dois aqui, né? Então são 6 partes, mas não é uma mesma história. As duas primeiras têm um arco, depois tem um ou dois arcos, mas é basicamente histórias avulsas, assim. Cada um vai pegando partes da vida, assim, do Lanterna Verde e Hal Jordan e do Flash do Barry Allen. Então, assim, e são histórias super legais. O desenho do Barry Kitson mesmo, com essa borradinha aqui do scan, ainda é bem legal de apreciar. Tá em papel jornal, mas por essas cores aqui não pegou muito, não. Eu acho que já era cor digital, mas tá ok pra época. Mas eu acho que o lance de ter sido material escaneado na época, eu acho. E aqui a primeira história, eles estão enfrentando umas sombras de uma outra dimensão aqui que começa a tomar conta das pessoas. A sombra das pessoas ganha vida, né? Então eles seguem até uma outra dimensão que é onde tem um ser que está roubando a energia das pessoas, porque o planeta dele vai ser invadido pelos Kundios e eles são pacíficos, então eles têm que roubar a energia maligna de outros planetas para tentar sobreviver. E então assim são essas tramas assim mais loucas, mas bem com cara de história clássica da DC. E outra coisa que eu apreciei bastante nessas histórias que o Mark Waid fez é que ele está sempre usando de forma criativa tanto o poder do Flash quanto do Lanterna Verde, né? Por exemplo, aqui o Lanterna Verde e o Flash estão presos em algo que o Flash não consegue vibrar, e aí o Lanterna Verde usa o anel dele para reordenar as moléculas dessa prisão para o Flash conseguir vibrar entre eles e escapar, tal. Essa segunda história, eles enfrentando a própria sombra deles, que eles acabam contaminados no final da primeira edição. Então vai ser eles também tentando usar a forma criativa os poderes deles, e eles conseguem vencer a sombra porque as sombras não trabalham entre si e esses dois eles são bem assim amigos, né? Que vai ser o tema também
ao longo dessas histórias aqui. Essa segunda aqui, eles estão enfrentando na verdade vai aparecer o Kid Flash aqui, né? Então o Kid Flash o Wally West, ele vai acabar ajudando os dois a derrotar um vilão aqui, porque o Kid Flash, ele tem a energia de velocidade dele roubada, aí o Hal Jordan empresta um pouco da energia do anel dele e fica tipo um Kid Lanterna Verde. E nisso o BRL fica meio com ciúmes, assim, você está roubando meu sidekick. Eles estão enfrentando aqui o Mestre dos Espelhos e eu esqueci qual que é o nome dele e tal. Mas, que é isso? Vilões clássicos da galeria de vilões dos personagens deles, assim. Então a história também é muito legal. Os vilões, como eles roubam energia de velocidade, eles começam a fazer outros jogadores de um hockey próximo a ficar quase matando um outro que perde velocidade. E o Kid Flash derrota eles, conseguindo substituir a arma deles por um construto, porque ele tá com a energia do Lanterna Verde e tal. Então, e vai ter também a relação, cada um deles com as respectivas namoradas, tá? É uma época bem mais legal, né? Que tinha esse pessoal. E aí, seguindo nessa roteiro de amizades, assim, esse aqui vai ser... Nessa edição, eles vão estar com tanto o Lanterna Verde original, né? O Joel Ciclone aqui no Brasil, quanto o Alan Scott lá também, o Lanterna Verde original. Eles estão indo acampar num planeta alienígena e, na verdade, está sendo tudo meio que uma armadilha. O próprio Alan Scott bolou pro Hal Jordan ganhar mais confiança. Ele estava meio que testando o cara. Então ele pega um planeta que tem um monte de coisa amarela e também um monte de coisa de madeira, porque o Alan Scott, a fraqueza do anel dele eram coisas de madeira. Então eles vão meio para esse planeta para testar o Hal Jordan, para ele ganhar confiança e saber se virar mal. O Hal Jordan fica puto porque você levou para uma armadilha e tal, mas enfim, todo mundo fica amigo e tal. Uma história bem de broderagem, assim, muito legal tal. Essa daqui vai ser ele com Oliver Queen, né, com o Arqueiro Verde, e eles tretando lá. Eles começam, no começo Oliver Queen tá com um carro lá sem licença, então eles são presos. Tem todo aquele tema de agressão da polícia, porque isso se passa naquela fase que tá o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde andando pelos Estados Unidos, tudo mais. Então vai ter esse tema da violência do governo, justiças sociais. Eles descobrem que o prefeito aqui da cidade está planejando lobotomizar os vilões lá, operar a cabeça deles, e tem lá uma polícia toda especial que ia fazer isso. Tá? Os caras falam, não, peraí, esse pessoal não... Você tem direito, né? Não vai, tipo, cortar a cabeça deles, não sei o que. Tá? Então eles vão lá e conseguem enfrentar e prender o vilão no final. E no fim vai lá o Arqueiro Verde lá com a Canário gostosona embora. Tal. Outro ponto clássico da história. Aqui vai ser uma história espacial entre o Lanterna Verde e o Flash. Essa eu acho que é a história mais legal da edição, porque começa assim com um Lanterna Verde indo atacar uma ameaça, que é tipo uma nebulosa que está avançando e tal, e mostra ele, não, eu sou invencível, eu vou lá e acaba morrendo. E o pessoal lá, os guardiões dos Lanternas Verdes lá, porra, já é o nono Lanterna Verde que a gente manda e morre, e todo mundo vai enfrentar lá sem noção e tal. Então eles falam, não posso mandar outro Lanterna Verde. Hein? Eles chamam o Flash porque eles acham que o Flash vai conseguir ser tão rápido que ele vai conseguir estudar lá esse inimigo antes de ser trucidado lá dentro e tal. E nisso, parece que o Hal Jordan estava numa fase caminhoneiro aqui, né? Que tem várias profissões ao longo da vida. E ele descobre, né, que o Flash sumiu depois de uma energia verde. Ele fica desconfiado e fala, não, peraí, então por que eles estão chamando o Flash e não eu, né? Desconfia que é a turma dos Guardiões lá. E fala, pô, mas vocês mandaram Flash? A gente não pode mandar você porque esse inimigo ele realça as principais características, e todo Lanterna Verde é muito corajoso, tem muito desejo de enfrentar o inimigo. Então o cara perde a noção, e exagera nisso, perde a noção e acaba sendo morto. Então por isso que a gente não mandou você.
vai lá de qualquer jeito. Tem uma cena bem legal que tá aqui os outros Lanternas Verdes que morreram enfrentando o núcleo dessa nebulosa. No fim eles vão descobrir que vai ser o Sinestro que estava usando essa nebulosa meio como uma forma de se vingar, tal. E aqui eles também vão ter que agir junto, né? Porque o Sinestro ele tem um anel amarelo, então o Hal Jordan não vai ser muito eficiente contra isso. E aí precisa novamente a Lanterna Verde e com o Flash meio que usando os poderes juntos de forma criativa, né? Outra história muito legal. Eu não sei porque sempre repete essa imagem aqui. Eu acho que estava em todas as edições originais eles colocaram aqui, mas as capas americanas são essas daqui, intermediárias. E aqui fechando a história, isso já é mais pro final deve ter sido pouco antes de Crise de Infinitas Terras, que a Iris lá, a esposa do Barry Allen, tinha sido assassinada, então o cara tá super down, não sei o que tal, tá lá com o Lanterna Verde e a ex-namorada lá do Hal Jordan, ela é possuída por um cristal que tem tipo umas Amazonas que odeiam muitos homens, mas não é a turma da Diana, umas outras, e ela fica possuída por essa joia e começa a atacar os caras. E aí o Barry Allen, ele fala, porra, mas o Joel Ciclone tinha falado de uma mina parecida que ele enfrentou antigamente, deve ter sido alguma história muito antiga que o Mark Waid usou de referência, né? O cara é bom das histórias clássicas, então ele puxa tudo aqui. Então eles acabam indo para essa outra dimensão, né, que o Flash consegue vibrar para lá e vai lá derrotar essa que seria a vilã original, né, que estava usando um raio lá para porque essa namorada ex-namorada do Hal Jordan, ela já tinha sido transformada antes, ele tinha escondido essa joia e essa vilã usa um raio lá para desenterrar essa joia e meio que usar ela para a ex-namorada dele para se vingar, né? E é legal que daí essa mina ela também cria uns construtos amarelos aqui onde o Hal Jordan também não consegue se virar e sempre precisa da ajuda do Flash, né? O cara chega lá tal e meio que consegue vibrar e destruir os construtos para vencer lá tal as vilãs. E termina a história assim, o cara tal, tô ainda muito triste porque a Iris morreu, beleza, tal. E vai ter assim esse final assim comentando que cada um deles vai ter um destino trágico, né? O Flash vai enfrentar a maior crise da vida dele, referência a morte dele de Chris e tal, e o Hal Jordan também vai ter aquelas coisas, né? Então, para 1999, quando isso aqui saiu, era nostalgia pura, né? Todas as histórias aqui são muito legais, eu acho que o Mark Waid estava numa fase muito boa, né, quando escreveu isso, e fora essa segunda história que foi republicada, acho, pelo guia, pelo menos, parece que nada mais aqui saiu, né? Então, isso aqui seria um material de primeira para ganhar outra edição.